elevar nosso pensamento a Deus e Jesus, pedindo ao amado Mestre tranquilidade, reflexão, para que a gente possa, acima de tudo, entender um pouco mais da doutrina que Ele nos ensinou e assim poder exercer lá fora com nossos irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cairmos em tentações, livra-nos, Pai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Do livro Fonte e Vida, Emmanuel. Ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento. Paulo, 2 Timóteo 2:7. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento. Como é que a gente pode entender isso? O Senhor vai te dar, Deus vai me dar um entendimento como? Porque, segundo a nossa educação, na maioria das vezes a gente pensa sempre que tu vai receber alguma coisa, vai estar sempre ganhando alguma coisa. E isso é verdadeiro, tu está ganhando, tu vai entender, Deus vai pegar e vai fazer você entender alguma coisa assim, do nada? Do nada? Não, Nada acontece do nada, nada acontece pelo milagre, ou seja, aquela ideia da meritocracia, que eu sou merecedor de tal milagre, vai me acontecer, vai mudar alguma coisa. Não, só vai mudar alguma coisa se tu te movimentar. Se você se movimentar. E principalmente o quê? O que Paulo quer dizer aqui? Em direção a Deus, em direção ao bem, em direção à natureza, em direção à reciprocidade, em direção à virtude. Não vai acontecer nada, você em casa parado e rezando todo dia, que seja, mas parado e não querer nem se interagir com o próximo. Não, o que vai acontecer é que você vai ficar não muito bem. O teu corpo vai chamar a tua atenção para que você se movimente, porque a vida é movimento. Parado não vai acontecer nada vezes nada. Então ainda nos dias de hoje se vê muito a essa seguinte situação que eu vou colocar agora. O meu Deus, ele me diz ou me ensinou que eu devo esperar. Matar, tu vai esperar até quando? Tu vai esperar até quando? Mas vai esperar do quê? Acima de tudo. Acima do quê? O que a gente espera dessa vida? O que a gente espera aqui? Certo? Espera o que é? Trabalho? Tu não vai vir para cá, não vai acontecer vamos dizer assim, tu vai virar um alecrim dourado e as coisas vão acontecer contigo, tudo que é de bom vai vir na tua direção. Não, o que vai acontecer acima de tudo vai ser o quê? Conflitos. Porque tudo aquilo que te vem, vamos dizer assim, que você vai em direção a um objetivo, sempre tem um lado oposto. E a oposição a tudo que você faz é extremamente importante. O conflito é extremamente importante. Porque se você para refletir, o que vai acontecer? Você vai tirar um entendimento. Você vai aprender. Então, Deus te ajuda, Deus que vai dar um entendimento, sim, e está aqui a todo momento, desde que tu vai em direção a Ele. Desde que você vai em direção a Ele. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre a luz que recebes. Ou seja, qualquer experiência que você tem, qualquer vivência que você tem, serve para quê? Se não para a tua aprendizagem. Serve para o teu entendimento. Mas o teu entendimento vai ser diferente dela. Claro que vai. O que acontece com você tem a ver com a sua vida. O que acontece com você tem a ver com a sua vida. O que acontece com você tem a ver com a sua vida. Tudo que acontece ao ser humano é próprio do ser humano. Tudo que acontece a Carla é próprio da Carla, não vai ser próprio dos outros. Então, muitas vezes a gente olha para o outro e pensa, mas aquele... eu tive uma experiência, o certo é isso. Não,
o certo na tua perspectiva, porque a pessoa talvez ainda não tenha a tua percepção. Então é muito comum a gente querer que, vamos dizer assim, por um amigo, por uma pessoa da família, a gente queira indicar o caminho para ela. Ó, faz isso que vai dar certo. Mas será se ela tem o conhecimento que você tem? Será se ela tem a vivência que você tem? Quando você tem uma criança, quando você enquanto professor, tu vai lá, tu vai olhar para a criança, tu vai falar com ela do mesmo jeito que tu fala com todo mundo? Não. Porque todos eles têm um caminho, todos eles têm uma vivência. Você fala igual com todas as pessoas? Não. Porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma perspectiva na vida, cada uma tem uma percepção. Os estímulos sensoriais para que a pessoa possa entender alguma coisa. Cada um tem as percepções, cada um tem os estímulos da vida, baseado nas suas vivências. Então não tem como conversar com todo mundo do mesmo jeito. Mas a possibilidade de refletir, todo mundo pode. Todo mundo pode. A se questionar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não posso melhorar em alguma coisa? Será que eu não ando muito estressado? Eu acho que ninguém anda estressado hoje em dia, né? Ou seja, a palavra ansiedade parece que virou é quase uma religião, né? Quem não tem ansiedade, quem não faz parte da ansiedade está próximo dela. É mais ou menos isso. Cada um tem a possibilidade de refletir. Cada um tem a possibilidade de ver se está indo pelo caminho, um caminho bom ou não. Bom ou não. E o que é esse caminho bom? É o caminho do bem. Se eu busco ser feliz, se eu busco ser uma pessoa melhor, o que eu tenho que fazer? Se não olhar para dentro de mim e perceber o meu comportamento, como é que eu estou, como é que estou interagindo comigo, com o outro e, acima de tudo, com aquilo que eu digo que é sagrado. Então é importante fazer a reflexão, porque uma vida sem reflexão é uma vida não vivida. Uma vida não vivida. Aí vamos entrar exatamente naquela frase do Cristo, né? Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Ou seja, aqueles que não estão olhando para a vida. Aqueles que não estão parando para viver. Aí dizem alguns segmentos dizem que a gente não vive literalmente, a gente só sobrevive mediante os problemas. É tudo uma questão de sobrevivência. Não. Quando há uma reflexão, quando há uma questão da aprendizagem, em aprender alguma coisa, o que você está aprendendo cada vez mais? A viver melhor. A viver melhor. Agora, quando você se nega a aprender, aí tu vai estar entrando naquela frase, né, que no senso comum sempre se fala, eu vou matar um leão todo dia. Leão não tem nada a ver com isso, mas a gente criou uma frase para dizer que está sempre matando alguma coisa muito grande. Se tem alguma coisa para matar, é os nossos vícios, é as nossas dificuldades. E por que não ser mais manso? Ou por que não ser mais calmo? É difícil? É difícil ser mais calmo. Se a gente olhar em geral para as pessoas, do jeito que as pessoas vivem, é difícil ter tranquilidade. É difícil responder. Eu não posso falar pelo que eu acho das pessoas, eu só posso responder por mim. Então, por você? Eu tenho muita coisa para aprender e melhorar. Sim, todos nós temos. Mas todos nós temos a possibilidade de ser mais tranquilos. Todos nós temos a possibilidade de viver melhor. Seja dentro da sua dificuldade, seja dentro dos seus desafios diários. Todos nós temos a possibilidade, desde que a gente encare o desafio de uma forma melhor, ou seja, coloque na nossa frente. Muitas vezes o que acontece? Não tem problema, vou tirar o meu problema, vou jogar para o lado. Não quero resolver, mas você vai ter que resolver. Não tem jeito. Como eu encaro a dificuldade é que vai me fazer ser uma pessoa mais tranquila, melhor. Cada vez que eu enfrento alguma coisa, o que eu estou acontecendo? Eu estou aprendendo, daqui a pouco vai aparecer alguma outra coisa, vamos dizer assim, um pouquinho diferente, para eu já tenho uma experiência boa. Tu vai encarar. Agora, quando você não quer olhar, tu vai ficar
sabe? Vai ficar muito incomodado, muito mesmo. Incomodado acima de tudo não é muito com o outro, embora muitas vezes o comportamento vai descarregar em cima do outro, mas acima de tudo vai estar incomodado porque é contigo mesmo. Por quê? A luta é sempre com você mesmo. Então, por que não refletir? Por que não parar para refletir? Por quê? Quem fita o céu de relance, sem contemplar, não enxerga as estrelas. A quem ouve uma sinfonia sem abrir a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Uma outra frase, tem gente que passa por uma floresta e só vê lenha para queimar. Tem gente que passa por um jardim bonito de flores, entendeu? Passa sem contemplar. Eu lembro daquela história do Divaldo, que ele foi fazer uma palestra não sei onde. Aí ele pegou no meio do caminho e disse para o motorista, para. Aí o motorista, mas não, para, tem tempo ainda. O que foi que ele viu? Um jardim enorme, cheio de flores. Ele foi lá contemplar. Aí o motorista ficou tipo assustado, quase como assustado. Eu passo aqui quase todo dia, ou quase toda semana, nunca consegui ver a beleza que tem aqui nesse lugar. E quantas vezes a gente passa no lugar e a gente não consegue ver? À noite, não olha para a noite, não olha para o dia, a gente só quer muitas vezes dizer o quê? Está chovendo, está muito frio, está muito quente, eu não estou aguentando. Mas olha, mas tu está vivo, agradece aquilo que tem. Tem gente que passa por uma floresta e só não vê lenha para queimar, mas não vê a natureza, não vê a beleza, não vê os animais que estão ali, a casa, a divina, o divino estando ali, ou seja, a possibilidade de contemplar a natureza, de como ela é, de vivenciá-la. Muitas vezes a gente não faz isso, ou seja, a maioria das vezes a gente não faz isso, a gente não contempla. Por quê? A gente está mais preocupado com o quê? O ser humano está mais preocupado com o quê? Débora, por que a gente está mais preocupado com o ser humano? Porque a gente está mais preocupado com o outro do que consigo mesmo. Com o que o outro está fazendo, com o corpo, entendeu? Mas quando alguém diz assim, não, peraí, o teu comportamento é assim, não, é sempre o outro, ou seja, eu estou mais preocupado com o que não devo me preocupar do que exatamente com o que eu me devo preocupar. Jesus nos possibilitou tudo e mais um pouco para que a gente possa aprender. Tudo e mais um pouco. A linguagem dele foi há mais de 2000 anos atrás, é atual e também é futurista, ou seja, é para o futuro. Ou seja, não tem tempo, não tem um tempo específico para ela, é para todo sempre. E ainda nós relutamos, de uma forma geral, mas ainda relutamos em tentar entendê-la. Faz muito tempo que houve movimento no mundo buscando dizer a seguinte coisa, temos uma linguagem que se coloca como divina na Bíblia, não é? Então vamos transmitir essa linguagem que está lá para que todo mundo tenha acesso. Deu muito problema, né? A reforma da igreja foi muito complicada, porque o objetivo era que todo mundo tivesse acesso. Hoje nós temos acesso, não temos? Temos bastante acesso. E na maioria das vezes o que a gente faz? A mesma coisa que aconteceu naquela época, a gente elege alguém para que possa transmitir a palavra que nós temos acesso. Escolhemos, na maioria das vezes, o sacerdote para que possa nos explicar aquilo, as palavras divinas, né? Ou o conhecimento do bom, do bem, conhecimento do bem, do natural, do virtuoso. Elegemos uma pessoa. Mas será que a gente não tem acesso? Tem. Claro que a gente tem. A gente tem possibilidade de chegar lá, olhar, ler, estudar, buscar, vivenciar, comparar, refletir. Mas o que nos falta? Vontade. Escutarás a palavra inspirada de pensadores ardentes,
Se não descerras o coração para que o seu sentimento mergulhe na claridade do bem, na claridade bendita. Ou seja, na maioria das vezes, nosso coração está como? Fechado. Nossas emoções, não é assim. Na maioria das vezes, quando alguém fala alguma coisa que nos toca, qual é o primeiro impulso? Não é assim, tem alguma coisa errada. Uma vez eu lembro, uma vez que a gente estava conversando aqui, que eu disse que a maioria dos relacionamentos é baseada em interesse. Teve alguém que pulou aqui na cadeira e falou, não, e o amor? E o amor? Eu peguei e disse, o amor hoje em dia se confunde muito com o interesse. O interesse que não é muito, os relacionamentos não são muito baseados, né? Não falo relacionamento tipo homem e mulher, mas sim relacionamento social, né? Parente, irmão, primo, amizade, tudo. Como é que é baseado no relacionamento de interesse? Mas sim naquilo que eu posso ter e me relacionar com a pessoa. O interesse de ter alguma coisa. A pessoa se diz, eu não entendo, como é que ela disse? Não aceito. Mas tudo bem, mas de uma maneira geral, o que ocorre é isso. O que ocorre é isso, não estou dizendo que todos são da mesma maneira, jamais, mas na maioria das vezes é o que mais ocorre. Ou seja, falta reflexão. Temos a possibilidade de acessar. A vontade de querer mudar tem que partir de nós. Todos nós somos fadados ao desenvolvimento, quer queira, quer não. Toda vez que eu me afasto do meu desenvolvimento, da possibilidade de me desenvolver, eu estou me afastando de quem? Da palavra de Cristo, de Jesus. Jesus nos ensinou, através da vivência, nos deu a oportunidade de conhecimento, como a gente pode nos desenvolver. E ao longo do tempo criamos instituições, criamos religiões, para delimitar, né? Entre nós e o Cristo. Criamos uma opção de coisas, bastante limites para chegar até Cristo. E hoje em dia, baseado numa pergunta que eu fiz uma vez, você se sente perto de Cristo? Ela assim, não, a resposta assim, não, me sinto muito distante. Eu me perguntei por quê? Não sei, mas eu me sinto muito distante. Porque ao longo do tempo, você aprendeu, você é ensinado ao longo do tempo o quê? Cristo está lá em cima de uma estátua e tu está aqui embaixo. Se ensina ainda muito pouco sobre a virtude. Se ensina muito pouco ainda sobre o Evangelho. Mas estão ensinando, tem muita gente trabalhando. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinamentos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque são dispensados mais tratos à lição ouvida. Isto porque não são dispensados mais tratos à lição ouvidas. Demoram-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Ou seja, qual é o nosso maior inimigo? É a distração. São os limites que colocamos entre as lições que a gente aprende todo dia. São os limites. Não é bem assim. Não é assim. Você pode melhorar. Pode. Está difícil? Tá. Mas eu sou incapaz. Não é incapaz. Tu está aqui por quê? Porque Deus te deu oportunidade. Mas a minha vida não vale nada. Vale muito. Volta a aceitar de novo Viana de Carvalho, no livro Atualidade do Pensamento Espírita. Cada um que está aqui, ser que está aqui, tem 4 na fila. Tem 4 esperando o teu lugar. Tem 4 querendo reencarnar. 4 na fila para vir para cá. Trabalhando para vir para cá. Aí tem aquele outro caso que está lá nos livros de André Luiz, de uma senhora que trabalhou 30 anos para conseguir a oportunidade de reencarnar novamente. 30 anos. Para resgatar os seus débitos. 30 anos. E a pessoa está aqui e diz assim, não, minha vida não vale nada. Vale muito. Nós temos a oportunidade única em viver bem, em evoluir. E na maioria das vezes a gente se retém, criando processo de retenção. Ainda não posso, isso é difícil,
é tudo impossível, esquecendo da seguinte coisa: tenha fé em você mesmo. Se os outros perderem fé em você, está tudo bem. Agora, se você perder a fé em você mesmo, aí as coisas estão perdidas. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho, a janela para que o sol nos visite. Tu pode fechar, tu pode manter a tua casa fechada o tempo inteiro. Não quero ver o sol, não quero ver ninguém na rua. O que vai acontecer com a tua casa fechada? Pode. Vai criar uma sombra em cima dela, o mofo vai crescer, vai dar mofo, vai dar problema na tua casa. Para aliviar isso tudo, o que você faz? Abre a janela. Aí isso também é consciência. É o fato para o desenvolvimento, o fato para a aprendizagem. Você pode se negar o tempo inteiro, mas só você querer abrir a janela para o conhecimento, para a vivência, tudo pode mudar. Tu vai ser testado. Mas que bom que nós somos testados no nosso conhecimento. E aí isso acontece todo dia. Quem está trabalhando, quem tem família, tem parentes, todo mundo que está aqui é testado. Quem nunca recebeu uma pontada de dedo, está certo mesmo, não é bem assim? Todo mundo sempre todo mundo teve um opositor, todo mundo teve uma oposição na vida, todo mundo, e isso é extremamente importante. Eu me frustrei com a pessoa porque a pessoa não concordou, não te frustrasse com a pessoa, frustrasse com você mesmo. Porque tinhas uma ideia que a pessoa teria que estar fazendo alguma coisa por ti, que na maioria das vezes nem ela sabia. Projetou alguma coisa, mas aquela pessoa deve me ajudar, me auxiliar, deve fazer alguma coisa por mim, porque eu fiz por ela também. Não. Quando você trabalha no bem, o que acontece? Você abriu uma porta. Abriu uma porta para o conhecimento, abriu uma porta para a luz. E só vai viver bem quem busca o bem. Embora muita gente ainda se cobrar e está vivendo muitas vezes pelo mal. Tem, como tem. Mas a gente vai deixar nos influenciar? Não precisa. Se tem alguém que está sempre aqui, sempre do teu lado, te falando que não vai dar certo, não não acredite. Porque temos um poder enorme em influenciar o nosso próprio comportamento. Ou seja, mudar de perspectiva, mudar de hábitos. Nós podemos isso. A partir do conhecimento, tudo vai mudando, tudo vai melhorando. O apóstolo dos gentios, dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na aula de observação. Considera o que eu te digo, porque então o Senhor te dará conhecimento. Paulo colocou: considera o que eu te digo, porque então o Senhor te dará o entendimento. Considerar, ou seja, escute o Evangelho, escute o ensinamento, compare com o seu dia a dia, compare com a vida, compare com aquilo que você tem, interage, te coloque à prova. Será se é isso mesmo? Será se eu estou sendo verdadeiro? Será se eu não posso melhorar? Te coloque à prova. Está com dificuldade? Vou aprender aonde? Vai lá, pega o livro de Paulo Estevam, Ensinamento Puro. Pega as cartas de Paulo, Ensinamento Puro. O homem era muito inteligente, ensinou muito, vivenciou o Evangelho. Pega o Evangelho do Cristo. Tem muita coisa que a gente pode aprender. O que vai estar acontecendo? O Senhor Deus nos dará o entendimento. Considerar, significar examinar, atender, refletir
refletir e apreciar. Está aqui, ó. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Parar para pensar aquilo que a gente está considerando como sendo verdadeiro. Aí as pessoas dizem, sou cristão. É? Estás considerando o que Cristo falou? Estás considerando que a humildade e simplicidade é fator importantíssimo para o bem? É importante considerar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dá-nos a entendimento em tudo. Ou seja, quem procura, acha. Bata na porta que eu vos abrirei. Vai bater, vai procurar, vai coisa. O que você procura? O que você quer dessa vida? O que tu quer realmente? Aí vai lá até os 25, muitas vezes até os 30 anos, tá numa luta voraz, que eu preciso ter as coisas, eu preciso, trabalha 2, 3 empregos, está vivenciando, está numa rotina danada, estressado, daqui a pouco conseguiu. Aí agora o que tu vai fazer na tua vida? O que tu faz? Conseguisse a casa, o carro está aí dentro. E agora? É por isso que às vezes eu pergunto, qual é o objetivo da tua vida? Eu já perguntei e ainda continuo perguntando para muitas pessoas. E muita gente acaba dizendo, não sei. Não sei. O que te faz feliz? Não sei. Ou seja, está faltando o quê? O básico. O básico. O básico. Onde é que está o básico? Jesus ensinou todo o básico necessário para que a gente possa melhorar. Viver e viver bem. Mas para isso, a gente precisa querer.